Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live dos cursos de pós-graduação da Unifenas. É com muita alegria que hoje nós faremos esta live vinculada ao curso de emergência com a doutora Giovana. A doutora Giovana, gente, ela é fantástica, vocês vão adorar, porque eu estava aqui na conversa com ela e eu já estava assim querendo começar. A doutora Giovana, gente, ela é médica formada pela FAMERP. Ela é emergencista pelo Hospital Geral do Grajaú. Ela também é mestre em Ciências da Saúde pela Unisa, coordenadora do PSA do Hospital Geral do Grajaú. Ela é coordenadora também da Residência de Medicina de Emergência do Hospital Geral do Grajaú. Então vejam que emergência é com a doutora Giovana. E nós vamos ter uma live hoje que ela vai contar e vai trabalhar conosco o tema abordagem inicial do paciente grave. Né? Doutora Giovana é a doutora Giovana Pinto, e ela vai começar contando para a gente um pouquinho da trajetória que ela percorreu para chegar nesse espaço da emergência. Então, eu desejo a todos uma ótima live. Aproveitem e lá no final a gente tem um tempo para conversar, para discutir, trocar ideias e compartilhar aí algumas reflexões que vocês façam durante esse tempo que nós estaremos juntos, tá bom? Então, doutora Giovana, nosso agradecimento em nome da Unifenas, da pós-graduação, especialmente em nome do doutor Maurício, que está numa emergência, atendendo uma emergência nesse momento, e também agradeço todos que estão nos acompanhando ou que estarão conosco depois, assistindo a gravação. Então, muito obrigada e passo a palavra para a doutora Giovana. Muito obrigada, Rita, pelo convite, também ao Maurício, que não está aqui, por deixar eu falar um pouquinho com vocês. Eu não falo pouco, igual a Rita já falou, a gente já estava conversando antes, eu falo bastante, mas sintam-se à vontade depois para mandar perguntas também e a gente tirar essas dúvidas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha aula, e hoje eu queria falar com vocês sobre a abordagem inicial do paciente grave. É o meu famoso paciente ruinheira. Você sabe que vai dar ruim. Mas essa carinha de plena atendendo um paciente ruinheira nem sempre foi assim. Então eu vou contar para vocês como que eu cheguei nesse estágio. Quando eu terminei a faculdade, eu queria fazer oftalmo. Eu fiz meu estágio optativo em oftalmo, estava certa disso, mas quando eu prestei a residência no sexto ano, eu acabei não passando para oftalmo. E daí eu formei. E o que que eu ia fazer, né? Não tinha passado na residência, fui dar plantão. Fui com medo, fui com muito medo, inclusive de prescrever a primeira dipirona. E eu acho que é isso que faz você ficar mais com o pé atrás, tomar mais cuidado. Então, assim, até hoje eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo para os plantões e não estar seguro nunca. Mas a gente tem que se capacitar para fornecer para o doente o melhor atendimento que a gente pode fazer. E nesse meio tempo foi isso que eu fui fazendo. Eu fiz alguns cursos, eu fui trabalhar, eu vi que o BS não era para mim, porque eu tentei, juro que eu tentei, e não foi. Mas eu comecei a trabalhar no SAMU. E o pré-hospitalar é uma área apaixonante. E foi assim que eu resolvi que eu ia fazer medicina de emergência. E a medicina de emergência me fascinava porque ela era os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Atualmente, eu já acho que, assim, ela é uma especialidade única, ela já não é mais 15 minutos de todas as outras. Mas é você pegar o doente que chega com qualquer coisa e saber dar o seu melhor para ele, porque ele tá no pior dia dele. Mas você tem que dar o melhor atendimento que você puder. E assim, eu fui parar no Hospital Geral do Grajaú para fazer a minha residência de medicina de emergência. E o que eu gosto muito de que vocês saibam, porque vocês estão numa pós-graduação de emergência, então acho que essa é a área que vocês gostam e escolhem, é que a nossa especialidade é a que está preparada para receber pacientes a qualquer momento. E pacientes de qualquer idade. A gente pode atender de 0 dias a mais de 100 anos. E com qualquer queixa. Seja um trauma, seja um infarto, seja uma sepse. E qualquer causa que seja aguda é a nossa área. Se for crônico, nem tanto, mas os agudos a gente tem que saber tratar. Enquanto todas as outras especialidades perguntam o que o paciente tem, para a gente, emergencista, o importante é o que o paciente precisa.
Você tem que saber o que vai matar ele e fazer com que isso não aconteça. Isso é o que você tem que evitar. O que ele tem, a gente descobre depois. Interna para UTI, interna para clínica, interna para o cirurgião, eles vão saber, mas você deixa ele vivo para que isso possa ser descoberto depois. Então foca nisso, é o que ele precisa. E aí, sim, depois da minha residência, que muita gente me pergunta o que que você vai fazer depois, eu faço um pouco de tudo. Como a Rita já me apresentou, eu ainda dou plantão, eu trabalho na gestão e eu trabalho também com a educação. Então, assim, o campo é muito grande, está muito aberto e a gente tem que ocupar. Então, essas são algumas fotinhos, assim, e acho que os momentos mais felizes até agora foi o primeiro dia da residência e o último dela também, tá? Porque tudo tem que acabar. E assim vem a vida depois. E aí, foi com toda essa bagagem que eu sei tratar o famoso paciente runheira e que eu quero mostrar um pouquinho para vocês como que a gente vai fazer. Todo paciente grave, a gente precisa primeiro reconhecer prioridades. E a gente tem sempre três grandes sistemas que a gente tem que ficar de olho. É o sistema nervoso central, é o sistema cardiovascular e é o sistema respiratório. Esses três sistemas podem matar o nosso doente. E é com isso que a gente tem que trabalhar. No sistema nervoso central, a gente sempre tem que estar atento à primeira alteração que pode falar, esse paciente é pior, que é a escala de coma de Glasgow. Sempre que ela cair mais do que 2 pontos, a gente tem que falar, não tá bom. Com relação a sinais vitais que a gente vai olhar desses doentes, uma frequência respiratória aumentada, ou muito baixa, ou uso de musculatura acessória, tem que ligar o alerta. Uma saturação baixa, menor que 90%, uma taquicardia ou bradicardia, também. Uma hipotensão, também. E principalmente o tempo de enchimento capilar. Tem que olhar, é só apertar o dedinho do seu doente. Se isso demorar mais do que 3 segundos, você tem que ficar atento que algo não está bom ali nele. Então, esses sinais vitais é sempre em mente. E alguns outros achados potencialmente emergenciais que a gente tem que ficar de olho, claro, precordialgia, dor torácica, alerta máximo. Paciente que tem febre com suspeita de neutropenia, algum suspeita de obstrução de via aérea, ele vai parar de respirar, vai dar ruim. Alteração neurológica aguda, um déficit motor, uma afasia, uma convulsão, um delírio, algo não tá bom ali. Intoxicação aguda. Paciente intoxicado é muito difícil também e a gente tem que ficar atento porque ele pode piorar muito rápido. Pacientes com hematêmese, enterorragia ou hemoptise. E também paciente com dor intensa. Se é uma dor que fez o paciente sair da casa dele para procurar o seu atendimento, é uma dor que tem que ser valorizada. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí, tudo isso que chamou nossa atenção, a gente vai fazer um atendimento inicial. Muita gente fala de ABC do atendimento. Eu gosto do CAB, porque sempre você vai checar primeiro o pulso. Se o doente não tiver pulso, é uma PCR, você já tem que começar manobras na hora. No A, você vai checar a via aérea dele. Você tem que garantir que ele vai continuar respirando. No B, depois que você garantiu que a via aérea está pérvia, você vai checar a respiração para ver se não tem algum problema pulmonar ou do sistema respiratório como em si. E depois você faz o Move Mais. Monitoriza. Sempre vê cardioscopia, vê APA, vê oximetria. Dá oxigênio se for preciso. Nem todo doente na emergência precisa de oxigênio. E pega acesso venoso. Pega 2 acessos venosos, por favor, não esquece disso. 2. Porque quem tem um, não tem nenhum. Na hora que você for precisar usar, esse acesso vai falhar. Então tenha um reserva. E mais importante de tudo, o maisinho tá ali para te lembrar de furar o dedo do seu paciente e ver a glicemia capilar. Muitos rebaixamentos de nível de consciência às vezes são hipoglicemias. E você vai entubar um doente que, se você fizesse glicose, resolveria. Então, isso você não pode esquecer. Depois que você avaliou todo esse seu doente, você tem que pensar numa hipótese diagnóstica sindrômica e dividir ele em algumas caixinhas. Principalmente na emergência, as três que você tem que se preocupar: choque, que é do sistema cardiovascular, insuficiência respiratória, que é do sistema respiratório, e alteração do nível de consciência, que é do sistema neurológico. Então, esses três tem que saber e tem que pensar. E aí, num aspecto geral, depois que você pensou tudo isso, tá bom, meu paciente está lá, monitorizado, tá bonitinho, agora o que que eu vou ver geralmente nele? De um aspecto geral, você vai olhar para o doente, vai ver as mucosas, vai ver o estado geral, se está desidratado, se está cianótico, se está ictérico, se tem petequias, tudo isso é só olhar para ele que você já sabe. No neurológico, claramente você vai fazer a escala de coma de Glasgow, vai testar os 4 membros dele,
vai ver pupilas, vai ver sinal meníngeo também. No cardiovascular, você tem que fazer uma ausculta cardíaca, tem que ver estase jugular, tem que ver perfusão, tem que ver os pulsos se estão simétricos também. No respiratório, você faz uma ausculta pulmonar, você vê se ele está usando musculatura acessória. No abdominal, você vê se ele tem uma dor abdominal, se tem alguma massa, alguma visceromegalia. E nas extremidades, você vai tentar testar o tempo de enchimento capilar, os edemas e também se tiver empastamento de panturrilhas, tá bom? Gente, eu vou precisar pedir 2 minutinhos só para o nosso aula não desligar, que o computador me avisou que eu não carreguei ele. Só um minutinho, de verdade. Gente, eu não comentei com vocês que era muito bom a gente acompanhar a aula da doutora Giovana. Vejam quantos detalhes ela está trazendo e nos chamando a atenção de pontos extremamente importantes, né? Lembrando que essa é uma live para que os participantes conheçam a proposta do curso, conheçam os professores que estarão conosco durante o curso. Então, é uma visão muito geral, claro, apenas para a gente ir fazendo uma aproximação. E estamos aqui acompanhando a doutora Giovana nesse caminho, nesse conhecimento que está sendo muito gostoso. Eu estou gostando muito, gente. Que bom. Pronto, agora não vamos desligar e a gente pode continuar com eu falando bastantinho para vocês. Vamos lá. E aí, então, como eu falei, as 3 grandes síndromes que a gente vai ter que saber depois, você vai dividir o seu paciente nas caixinhas da sua cabeça. Eu vou começar falando do choque, que seria o sistema cardiovascular. A gente tem um choque quando ele não funciona mais. E a primeira sinal disso é que a má perfusão tecidual. Então, você vai ter o tempo de enchimento capilar lentificado, por isso que eu falei, é só apertar o dedinho do doente que você já sabe que ele tá ruim. Você vai ter um estado mental alterado, a hipotensão vai ser tardia, mas vai chegar também. A pele pode estar aquela úmido, pegajoso, com manchas, pode ter livedo e pode ter um lactato aumentado também depois que você fizer exames de sangue, né? Então, os restos você olha antes, quando o doente já chegar. E quando eu fizer esse exame cardiovascular desses doentes, eu tenho que ver frequência cardíaca e pressão arterial para eu avaliar o cronotropismo dele. Eu tenho que ver estase jugular para ver o sistema venoso. Eu tenho que fazer a ausculta cardíaca para ver o inotropismo. Eu tenho que palpar pulsos periféricos. Tenho que ver tempo de enchimento capilar. E tenho que ver também temperatura de extremidades. Então, tudo isso a gente vai examinar. E o que me indica uma má perfusão? Indica assim, esse paciente vai chocar se não está chocado. No neurológico, igual eu comentei antes, é o rebaixamento, é o delírio. No cardiovascular, é hipotensão, é ataque cardíaco, pode ser acidose metabólica com aumento de lactato. No respiratório, são sinais de insuficiência respiratória, uso de musculatura acessória, taquipneia. No abdominal, a gente pode ter aumento de bilirrubinas e um ilho paralítico metabólico, porque esse doente está muito ruim e o intestino não vai funcionar tão bem. No urinário, a gente pode ter uma oligúria aguda e aumento de escórias nitrogenadas. E no hematológico, o pior que ele pode chegar é fazer uma CIVD, que seria uma coagulação intravascular disseminada. Isso ele já está ruim, então a gente quer evitar isso. E a gente vai dividir esse choque que ele tiver em 4 tipos, que depois, nas próximas aulas do curso, vocês vão ver separadinho, mas aqui eu vou dar uma visão geral para vocês. O distributivo, que é quando a gente tem vasodilatação sistêmica. Então, casos de sepse, de anafilaxia, de pancreatite. O hipovolêmico, que é quando ele não tem volume intravascular para manter perfusão e pressão. Então, pode ser uma hemorragia, pode ser um ferimento por arma de fogo, por arma branca. O choque cardiogênico é quando a gente não tem débito cardíaco por falha da bomba, então o coração não funciona. Pode ser no IAM, pode ser numa insuficiência cardíaca, numa doença valvular, uma miocardite também. E o obstrutivo é quando o débito cardíaco está diminuído também, mas por causa extracardíaca. Então, geralmente é uma falência de VD. Então, a gente vê muito isso no TEP, no embolismo pulmonar, ou no tamponamento cardíaco, ou até mesmo no pneumotórax. Então, esses 4 a gente tem que ficar de olho. E aí, essa é uma tabelinha que depois vocês checam também, mas que, assim, pensei em má perfusão, eu tenho que avaliar tudo isso. Eu tenho que rever a minha história, eu tenho que ver se tem algum sinal de infecção e sepse, porque eu ponho ele no choque distributivo, ponho na caixinha lá.
Ah, não, não teve isso. Tem um sinal de macho débito, ele tem uma hipovolemia, eu vi ele sangrando, eu coloco no choque hipovolêmico. Não, tem um baixo débito, mas assim, é ventrículo. É a bomba que não está funcionando. É um choque cardiogênico. Ah, ele tem um sinal de choque, mas é obstrutivo. Esse choque é um tamponamento, é um pneumotórax ou é um TEP maciço. Então, toda vez que você pensar em má perfusão, você faz o seu exame físico e anamnese direcionado para tentar achar uma das quatro caixinhas dos choques. Então, essa é a primeira coisa que você vai ver. Ah, beleza, meu doente não tinha choque, o cardiovascular dele até tá ok. O outro problema, outro sistema que a gente tem que ficar muito atento é o respiratório. Então, a gente vai ver a insuficiência respiratória. E quando que a gente vai ver isso? Quando o meu doente não conseguir manter a sua oxigenação arterial e eliminação de gás carbônico. Então, não é só oxigênio, a gente também tem que conseguir tirar o CO2 do nosso corpo. Por isso que a gente tem dois tipos de insuficiência respiratória. A primeira, que é a hipoxêmica, essa de fato é uma falência primária de oxigenação. Então, a minha ventilação está preservada, mas eu tenho uma alteração de perfusão. Então, minha difusão dos gases pela membrana alvéolo capilar está prejudicada. E geralmente a gente reconhece ela por uma gasometria com uma pressão parcial de oxigênio menor do que 60 milímetros de mercúrio. A tipo 2 é a hipercapnica, é o contrário. É quando eu estou retendo o CO2, eu não estou conseguindo tirar ele do meu corpo. Então, a gente tem um aumento da pressão parcial de CO2 e um pH geralmente mais baixo. Isso é porque ou a gente aumentou essa produção de CO2, seja numa sepse, num grande queimado, num paciente com febre, seja porque a gente diminuiu a excreção desse CO2. E aí, essa diminuição de excreção, a gente tem que pensar em três situações. O meu doente não respira, então ele está muito sedado, ou ele teve um AVC, ou ele não consegue respirar, então ele tem uma epiglotite, um trauma raquimedular, ou um Guillain-Barré, ou ele não respira o suficiente que ele precisaria, que é quando ele fez um TEP, fez uma asma ou fez um DPOC exacerbado. Então, a gente tem que pensar em todos esses tipos para dizer que ele está com uma insuficiência respiratória. Claro, a hora que ele tiver com essa insuficiência respiratória, o que, que eu vou ter de sinal e sintoma quando eu examinar? Eu posso ter um antecedente de cardiopatia, de pneumopatia, de tabagismo, uma história de tosse, uma história de sibilância, se for uma asma. No exame físico, ele pode estar com uma taquipneia, ele pode ter uma respiração paradoxal, aquela respiração esquisita que parece que não está encaixada, e ele pode usar a musculatura acessória. Além disso, quando ele retém muito CO2, ele pode fazer alteração do nível de consciência, e aí ele fica mais rebaixado, mais torporoso, então a gente também tem que tomar cuidado. Ele pode apresentar cianose, então as extremidades ficarem azulzinhas, ficarem frias, pode estar suando, pode estar taquicárdio. Eu posso auscultar sibilos, e aí eu tenho que pensar numa asma, num DPOC, ou até mesmo num corpo estranho via aérea. Não posso esquecer que isso também dá sibilo. Posso pensar numa congestão ou numa embolia. Mas se ele tiver estetor crepitante, eu já penso mais numa pneumonia ou numa congestão, por exemplo, uma IC descompensada. E se eu tiver um murmúrio diminuído localizado, aí eu já tenho que pensar em derrame pleural, em pneumotórax. Tudo isso, estou falando bem genérico, é uma passada rápida por tudo que pode fazer insuficiência respiratória, mas que você não pode esquecer na hora de examinar o seu doente no momento inicial que ele chega para você. E aí, muito, muito, muito importante, que eu falei lá no começo de novo, o suporte de oxigênio é tratamento. Oxigênio, nesses casos, é remédio, então não é oxigênio para todo mundo. Você vai ter que dar para aquele doente que de fato precisa, visando a manutenção fisiológica do sistema respiratório dele, para que ele mantenha oxigenação suficiente para todos os tecidos e, ao mesmo tempo, a remoção do CO2 de forma adequada. Então, é por isso que a gente vai dar oxigênio para esses doentes. E aí, a gente tem que saber os parâmetros que a gente vai ver nesses doentes. Primeiro deles, o mais fácil, coloca o oxímetro no dedinho, você já vê a saturação logo de cara. O normal de uma pessoa saudável é entre 92 a 95. O paciente na sala de emergência não precisa saturar 100%.
Não tem por que ele saturar 100%. 95 tá ótimo. Se for um DPO cítico, então, 88 a 92. Esquece, não é mais do que isso. A PO2, quando você for coletar a gasometria e ver, é normal acima de 80 milímetros de mercúrio. Então também tem que deixar isso. Existe o gradiente alvéolo arterial, para você conseguir ver a troca pela membrana pulmonar. Ele é uma formulinha mais chata de fazer, mas se você jogar nos whitebooks, Googles da vida, eu juro que sai rapidinho, tá bom? Então vocês conseguem pôr por lá para descobrir se tá fácil ou não. E a relação PO2, FiO2, essa sim vocês têm que saber. Ela é normal de 300 a 500 milímetros de mercúrio. E abaixo de 200 é uma hipoxemia grave. E por que eu tô falando que é tão importante vocês saberem isso? Principalmente porque se você quer saber a PO2 e FiO2, no momento que você coletar uma gasometria, você vai gravar ou vai anotar, caso você tenha uma memória de peixinho, igual às vezes eu tenho, você vai anotar qual é a FiO2 do seu paciente. Porque senão não tem como você calcular. Você vai adivinhar quanto de oxigênio ele estava recebendo? Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Mas como que eu sei quanto de FiO2 meu doente está recebendo? Isso é importantíssimo. Cada litro que você põe no catéter nasal aumenta de 3 a 4% da FiO2 do seu doente. Então, se ele está usando um catéter a 3 litros, eu vou aumentar mais ou menos 9% na FiO2. Eu respiro em ar ambiente, eu aqui, 21%. Então, se eu tiver um catéter de 3 litros, eu vou passar a minha FiO2 para 30%. Então, isso você tem que saber, isso você tem que anotar para fazer esse cálculo. Ah, quando você trocar, usar uma máscara facial de Venturi, sabe aqueles coisinhos coloridos que você coloca na máscara? Aquela lá é FiO2 definida. É só você olhar a corzinha, ler na bundinha do material que tem escrito qual é a FiO2 que ele fornece. Não precisa nem fazer conta, é o mais fácil de todos. Quando ela estiver numa máscara com reservatório, aí em alto fluxo você sabe que ele está de 90% a 100% se tiver mais de 15 litros por minuto. Então, é mais ou menos assim que você vai calcular. E claro, se ele estiver numa ventilação, aí tem escrito no ventilador, tá? Fica até mais fácil. Mas você tem que saber isso, como você calcula. E se você precisar pôr ele no ventilador, uma das primeiras coisas que você pode fazer é a ventilação não invasiva, que tem como indicação pacientes que têm dispneia de moderada a grave, que têm taquipneia, que têm sinal de esforço respiratório, que estão usando a musculatura acessória, que tem um PCO2 aumentado em relação ao basal deles, então a VNI pode ajudar a expirar, e pacientes que têm hipoxemia grave, porque você aumenta a FiO2 de uma forma controlada, tá? É principalmente benéfico nos doentes que têm DPOC, com acidose respiratória, em edema pulmonar cardiogênico e insuficiência hipoxêmica imunossuprimido, e também em estubações de alto risco. Então, quando você estuba um doente que tem um risco de ser reentubado, você pode tentar segurar com a VNI, tá bom? Então, isso é importante a gente saber, e daí a FO2 está determinado. Então, depois de tudo isso que eu falei, o importante da gente lembrar é, de novo, o fluxograma. Suspeitei de insuficiência respiratória aguda, eu vou fazer todo o atendimento inicial e aí eu vou separar ele em caixinhas. A primeira caixinha que eu tenho que saber é: ele vai parar agora? Se ele for parar, eu tenho que intubar. Acabou, não tem conversa, não atrase uma intubação. Você não vai deixar o seu paciente parar por hipoxemia, você tem que fazer. Então, não tem nem o que dizer. E vocês vão ter aula de intubação aqui no curso também, então fica tranquilo que vocês vão aprender. Ah, não, eu suspeitei de um pneumotórax. Faz uma punção com gelco. É só colocar o gelquinho ali e descomprimir, principalmente se for hipertensivo. Não, não, ele não tá com sinal iminente de parada. Então tá bom. Respira, pensa e vamos ver o que a gente vai fazer. Aí sim, você vai solicitar exames, vai fornecer oxigênio e vai dividir nas caixinhas entre a insuficiência respiratória hipoxêmica e a insuficiência respiratória hipercápnica. E aí você pensa com mais calma o que você vai fazer para frente. Então, na respiratória, você tem que estar muito atento. Não deixa o seu doente parar. Ah, tá bom, ele não vai parar por isso. Eu consigo parar, solicitar exames, pensar com mais calma, tá bom? Então, esse era o segundo sistema que eu queria que vocês lembrassem. E por último, para vocês não me matarem de estarem me ouvindo numa noite de quinta-feira aqui, alteração do nível de consciência. Esse é o sistema que confunde todo mundo. O SAMU traz um bêbado ou o SAMU traz um AVC, é muito diferente. Então você tem que saber examinar.
Toda vez que você tiver uma alteração do nível de consciência, você tem que saber se é do nível ou se é do conteúdo. Tem uma diferencinha leve aí, mas que é muito importante para gente. A consciência é a capacidade que a gente tem de interagir com o nosso meio. E quando a gente tem alteração de nível de consciência, é o meu estado, o doente, o meu ou do doente, né, está desperto ou não. É ele estar acordado ou ele estar rebaixado. Então, isso é o nível de consciência. E geralmente, se tem uma alteração, indica que o tronco encefálico do doente não está funcionando adequadamente. Agora, se ele tem uma alteração do conteúdo, ou seja, ele tem uma alteração da atenção, da orientação tempo-espaço, do raciocínio, da memória ou da linguagem, isso já indica mais uma atividade cortical superior. Então, é no córtex que está alterado. E sempre que eu tiver alteração disso, eu tenho que pensar em causas estruturais e metabólicas, tá bom? E dentro do metabólicas entra o infeccioso também ali. Então, isso é muito importante de você analisar logo que ele chega. E daí, para isso, é importante, na sua anamnese, você perguntar como que ele ficou com essa alteração de nível de consciência? Foi do nada ou veio acontecendo e foi piorando? Ah, mas que mais ele teve? Ele estava ótimo e plau, apagou ou não? Ah, ele já vinha tendo uma dor de cabeça, ele vinha ouvindo um zumbido, ficando tonto, já estava confuso, trocava dia, trocava noite pelo dia, não sabia onde estava, tudo isso faz diferença. Se teve uso de drogas, obviamente, porque pode ser uma intoxicação. E se ele tem algum antecedente de uma doença hepática, renal, pulmonar, cardíaca ou até mesmo psiquiátrica, tá bom? E se teve TCE. Gente, é muito importante. Causas traumáticas de alteração de nível de consciência são muito diferentes de causas clínicas de alteração de nível de consciência, e isso tem que ser perguntado para quem te trouxer o doente. No exame neurológico, a gente vai avaliar, além da consciência que eu já expliquei para vocês, as pupilas, o fundo de olho também, se a gente tiver oftalmoscópio disponível ou lente, é muito importante, a motricidade ocular, o padrão respiratório, o padrão motor, e nos casos clínicos eu vou mostrar para vocês a escala FOR. A gente fala muito de escala de Glasgow, mas eu queria também reforçar com vocês essa escala FOR. A de Glasgow, todo mundo conhece, ela é validada cientificamente apenas para pacientes com trauma. Eu sei que a gente acaba usando em todo mundo, mas a validação científica dela é para pacientes com trauma. E a gente avalia resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. É sempre a melhor resposta que o doente tiver em cada um desses aspectos, tá bom? E na última atualização dela, agora a gente faz avaliação pupilar também, tá? A próxima que eu queria mostrar, que é a menos conhecida, é a escala FOR, que é a Full Outline of Unresponsiveness Score, que avalia a função do tronco cerebral. Ela é muito boa porque ela vê resposta ocular, resposta motora, respiração e os reflexos de tronco. Então, ela avalia mais os doentes clínicos que não sofreram um trauma, tá bom? E aí, ela tem uma ótima concordância entre os observadores, ela não varia tanto quanto o Glasgow pode variar, e tem um melhor valor preditivo nos pacientes que estão entubados, tá bom? Serve para eles também. Então, é importante a gente conhecer. E quando eu digo de avaliar pupila, por que que é importante? A gente tem algumas padrões pupilares que são muito característicos de doenças e que você bate o olho e você já tem que saber. Por exemplo, pupilas muito pontiformes, aquela pupilinha que é só um pontinho, você tem que pensar numa intoxicação por opioide ou numa lesão pontina. Ah, não, a minha pupila está médio fixo, não está respondendo à luz. Você tem que pensar numa lesão de mesencéfalo. Ah, minha pupila está midriática dos dois lados. Pode ser uma intoxicação por anfetamina, por cocaína, ou está acometendo o terceiro par de nervo craniano. E se ela for fixa unilateral, a gente tem que pensar também no terceiro par de nervo craniano, que é o óculo motor. E depois de avaliar a pupila, eu posso avaliar a motricidade ocular extrínseca. Então, toda vez que o meu doente tiver um problema na motricidade horizontal, eu tenho que pensar numa lesão pontina. E quando ele tiver um problema na motricidade vertical, numa lesão mesencefálica.
Então, isso são alguns padrões para vocês começarem a reconhecer quando o seu doente for mais crítico, quando ele tiver uma alteração mais específica. E quando você pensa numa encefalopatia, aquele doente confuso, ai, vou pedir um exame de imagem. O que que pode vir no seu exame de imagem? Pode vir uma lesão focal, que é essa primeira imagenzinha que eu tô mostrando aqui para vocês. Então, nesse daqui, ó, você vê que tem uma lesão bem característica, que geralmente isso é uma etiologia estrutural dessa alteração de nível de consciência do meu doente. Ou ela pode ser assim, ó, uma lesão difusa e multifocal, que aí eu já tenho que pensar em etiologias tóxico-metabólicas e infecciosas, tá? Então, assim, foi um TCE? Provavelmente é uma etiologia estrutural, vai estar naquele primeira imagem ali. Ah, não, foi uma infecção? Provavelmente é a segunda imagem. Ah, é uma intoxicação aguda. Provavelmente não vai ter imagem nenhuma, mas você tem que saber que ele foi intoxicado e por isso que ele está com uma alteração desse nível de consciência. E aí, a mesma coisa nas caixinhas de novo, para vocês não esquecerem de mim falando, dessas caixinhas e sistematizarem o atendimento do seu doente. Tem uma alteração aguda do nível de consciência? Você vai logo de cara ver se tem um déficit focal. Se tiver, geralmente é uma doença neurológica primária. O que aconteceu, aconteceu ali na cabeça, tá bom? Então tem que ficar de olho. Não tem um déficit ou sinal focal. Aí sim eu tenho que começar a pensar nas encefalopatias tóxico-metabólicas. Então tenho que ver a glicemia, não esquece da glicemia. Tenho que avaliar se ele não é um paciente numa encefalopatia hepática, por exemplo, ou se teve alguma outra alteração, ele fez uma infecção do sistema nervoso central, tá? Então, na alteração de nível de consciência, a gente tem que pensar sempre nessas duas caixinhas bem de cara. E aí, porque vocês ouviram eu falar muito, eu juro que agora eu vou encerrar tudo relembrando o que eu falei, para vocês não esquecerem. Então, no atendimento primário, checa a responsividade e pede ajuda. Isso eu não falei no começo, mas eu quero que vocês gravem. Ninguém faz nada sozinho. Principalmente no hospital, que você tem muita gente para pedir ajuda. Você precisa atender com mais alguém. Você vai precisar de mais mãos para atender o seu doente na sala de emergência. Você não vai esquecer do CAB Move Mais. Então, checa pulso, checa via aérea, checa respiração. Monitoriza, dá oxigênio se precisar, faz uma garantia de ter 2 acessos venosos, pelo menos, e mede a glicemia capilar. Depois, você vai pensar na queixa e duração dele, na história da moléstia atual dele, nos antecedentes e no exame físico, para dividir eles numa hipótese diagnóstica sindrômica. E aí, a gente vai fazer o choque, que é a má perfusão, ou vai pôr na caixinha da insuficiência respiratória aguda, que tem os 2 tipos que eu expliquei, ou vai pôr ele na caixinha do rebaixamento de nível de consciência. E aí a gente vai pensar no delírio, ou numa lesão focal supratentorial, ou numa encefalopatia tóxico-metabólica. Então, isso vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Tanto atendimento primário, quando colocar ele nas 3 caixinhas, porque é isso que vai te ajudar a fazer o diagnóstico diferencial final dele. Tá bom, gente? Eu sei que eu falo rápido, que eu falo bastante, mas era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Doutora Giovana, foi muito bom estar aqui acompanhando. Muito obrigada. Estou dando aí as boas-vindas. O professor Roger, o doutor Roger passou por aqui. E agora eu queria aproveitar seu tempo para trazer algumas questões, né? E pensar um pouquinho junto para você contar como é essa relação, né? Primeiro, a relação que você trouxe logo no início, né? Quando você falou da sua trajetória, que você falou do medo. Como é que você lida diante de uma situação bastante grave? Como é que você lida com o medo? Porque eu penso que muitas vezes, né, você trouxe essa situação que a gente tem que enfrentar com medo. É, como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente faz isso se capacitando, porque na emergência você nunca vai saber o que vai chegar. Então, é uma caixinha de surpresas. É aquilo que eu falei, pode chegar qualquer um a qualquer momento. Então, assim, quanto mais capacitado você tiver, menos medo de atender você vai ter. Você sempre tem que ir pro plantão com aquele friozinho na barriga. Porque quem acha que sabe muito, sabe pouco. Então, assim, sempre tem alguma coisa que você pode aprender.
E cada doente vai te ensinar isso. Cada situação que você vivenciar, você vai ter um aprendizado. Então, sim, vai com aquele medinho, vai com aquele friozinho na barriga, mas se capacita para saber. Nossa, me deu frio na barriga. Você, É um caso diferente de tudo que eu já vi, mas eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Ah, tem algo que eu fiquei de aprender? Depois senta e estuda, porque a próxima vez que chegar, e vai chegar, na emergência tudo chega pelo menos em duplas, você vai saber atender melhor. entendi. E acho que a segunda reflexão que eu ia fazer vai um pouco nesse sentido, sabe? Quando você disse assim, a relação entre a segurança e a suposição, né? Porque você tem ali várias situações, você trouxe aí três é, segmentos, né? Importantes, três sistemas importantes para se pensar, mas em algum momento você vai trabalhar com hipóteses. E como é que a gente lida com essas hipóteses, até em termos de prioridade? Porque acho que vem muitas hipóteses e a gente tem Tem, que escolher. Como é que a gente faz isso? tem que escolher. E assim, a escolha é muito clara. Você vai descartar primeiro o que mata mais rápido. Você tem que deixar o seu doente vivo. Você tem que garantir que ele não vai sair dali você preenchendo uma declaração de óbito. Então, assim, pensei em várias hipóteses. A primeira que eu vou começar a tratar e a primeira que eu vou começar a solicitar exames é a que poderia matar ele mais rápido. Ah, Entendi. tudo bem, descartei. Por exemplo, um sepse. Primeiro eu vou descartar se não é um choque séptico. Se eu não tenho que entrar com uma droga, com alguma coisa valendo. Não, tudo bem, ele não tá num choque séptico, dá para eu pensar um pouquinho mais? Aí eu continuo pensando e fazendo a investigação. Mas é sempre primeiro o que mata mais. Do mais grave, do que corre mais risco, a gente vai eliminando essas hipóteses. E chegou o Exatamente. momento da sua fala que você trouxe aqui a seguinte questão, que você consegue solicitar exames e ter mais calma, tempo para refletir. Quando você recebe esse paciente grave, no ciclo de atendimento, você tem um momento de uma intervenção imediata e depois você consegue ter esse momento de fazer o exame, de fazer a reflexão. Como a gente gerencia esse ciclo do atendimento, né? Que eu acho que é quase que um ciclo, né? Chegou a emergência e aí você vai administrando. Como é que é esse ciclo do atendimento do paciente grave? Eu acho que o ciclo é basicamente o que a gente comentou agora das hipóteses diagnósticas. Você É, vai fazer, vai resolver o que vai instabilizar ele primeiro. Então, assim, claro, primeiro é pulso. Se ele não tem pulso, é uma parada, começa manobras. Ah, tá bom, ele tem pulso, ele tá vivo. Tá bom, vamos ver se ele respira. Ele respira, ok, aí sim você pode ir pensando. E aí você vai sempre nessa sequência. Então você pensa, o que mata logo ele de cara é não ter pulso. O que mata depois é não respirar. O que pode matar depois? Pode ser infecção? Pode. E daí eu teria que descobrir, através de exames, qual é o foco da infecção para tratar. Ou não, pode ser uma dor torácica? Pode. E daí o que que eu vou fazer depois então? Eu vou pedir um eletro. Porque se for uma dor torácica com um supra, eu vou ter que agir no momento. Ah, se for um AVC, o AVC pode matar? Pode, eu tenho que saber o tempo. Eu tenho que levar ele para tomografia, eu tenho que ver se é isquêmico ou se é hemorrágico. Então, dependendo dessas caixinhas, você vai priorizando. E aí tem uma hora que, assim, eu fiz tudo o que ele precisa. Ele estabilizou. Ufa, agora eu sento, paro, respiro e daí eu peço os exames complementares. Entendi. É, com emoção mesmo, né? E deixa eu comentar a questão da educação e é onde eu vejo a importância do curso de pós-graduação, né? O médico que vem para pós-graduação em emergência é o médico que tem o desejo de atuar nesse segmento, né? E que nem sempre ele vai conseguir, neste momento em que ele ingressa no curso e na perspectiva de atuar na emergência, ele vai ter toda essa fluidez, né? Porque quando você fala, eu falo assim, nossa, se me acontecer alguma coisa, eu vou chamar a Giovana para me salvar, porque ela sabe onde ela põe a mão. Então, assim,
Como que a gente vai ganhando essa segurança? É no próprio atendimento, porque eu entendi que o medo, ele existe como um agente disparador da formação, da capacitação, né? Porque a hora que eu me sentir todo poderoso, é porque eu não preciso aprender mais. E é aí que a gente pode ter uma dificuldade para a qual a gente não tem uma resposta e vir a perder esse paciente, né? Então, assim, como que a gente lida? Porque algumas coisas a gente decora, né? Quando a gente sai da graduação, a gente se preparou para provas, a gente, na própria, no internato, a gente tem com quem dialogar, mas às vezes na emergência é o médico que está recebendo, que vai fazer esse atendimento. Como que eu vou me municiando, vou me preparando para ter essa agilidade na hora? Eu acho que atualmente um dos jeitos melhores, claro, são concursos, por exemplo, a pós-graduação, que você vai ter uma parte teórica e tem uma parte prática de simulação. Eu acho que a simulação veio agregar muito a isso, tá? Atualmente tem boneco que faz mais coisa que o próprio doente, quase, né? Então, assim, principalmente, tem faculdades que já usam esse método também, né? E é prática. Assim, não tem muito mais fazer. Nos primeiros você vai se tremendo inteira. E aí você vai pegando confiança, vai aprendendo. Mas assim, a barriguinha, o friozinho na barriga tem que estar sempre lá. Porque senão é isso que você falou mesmo. Se eu não quiser mais me capacitar, eu não quiser mais aprender, eu não estou fazendo o meu melhor para o doente. Eu preciso querer isso. Acho que o que eu comentei no começo é muito verdade. Pode ser mais um dia de plantão pra gente, mas para aquele doente é o pior dia da vida dele. Ele foi parar no pronto-socorro, ele não tá bem. Ele tá dentro de uma sala de emergência com um monte de barulho, um monte de monitor, um monte de gente ao redor dele. Então, assim, para você é mais uma terça-tarde que você tá de plantão no hospital. Para ele é o pior dia da vida. Então, você tem a obrigação de fornecer o seu melhor atendimento para ele. Então, Entendi. assim, é se capacitando, é com cursos, é com treinamento, é acompanhando, às vezes, alguém que você confia, ou que pode te dar essa experiência de fazer, às vezes, um estágio, um optativo, alguma coisa assim, que você vai ganhando uma segurança. Mas, assim, admito, até hoje, a minha primeira dipirona, eu liguei pro meu marido para saber se eu podia fazer no doente. Ele é médico também, ele formou Eu 3. imaginei. Deixa eu contextualizar, ele formou 3 anos antes de mim. Então, assim, o primeiro plantão ele me indicou, aí ele falou, mentiu pra mim que ele ia comigo, não foi, tive que me virar sozinha. Aí o primeiro doente era uma dor de cabeça, simples, era ficha verde até, verde e azul. E eu falei, meu Deus, aí eu perguntei umas 3 vezes pro doente, mas você não é alérgico a nada, né? Não sei o quê. E assim, eu falei, não, só um minuto que eu vou checar os remédios que a gente tem. Fui no conforto e liguei mesmo. Posso fazer uma ampola de dipirona para esse doente? Ele olhou, mas claro que pode, ele é alérgico? Eu falei, não. Você perguntou? Eu falei, perguntei. Tá bom, então faz. Eu falei, ah, tá bom. E fui lá para escrever minha primeira dipirona com meu carimbo. Então, assim, gente, não é um caminho fácil, tá? Eu tô formada, ixi, deixa eu entregar um pouco a idade, agora há 6 anos já. Então, assim, é quase uma outra faculdade que o tempo que eu estou formada. Então, assim, você vai aprender muita coisa depois. Mas eu acho que o mais importante é a experiência que você vai ganhando. Então, assim, não pegue nada que faça você se sentir tão desconfortável. Tem que dar os passinhos pequenos, porque vai ter medo, vai ter muito medo, até de uma dipirona. Gente, normal, acontece. Mas você tem que ir perdendo esse medo. Hoje em dia, dipirona é igual água, vai que vai. Mas às vezes uma alteplase ainda dá um friozinho na barriga, uma trombólise de alguém, você fala, vamos lá ver o que vai acontecer. Então, assim, é experiência, é tentar se capacitar, é estudar. Uma coisa que eu falo muito, que às vezes eu vejo as pessoas fazendo, é aprendendo de orelhada. É assim, e eu ouvi alguém falar disso. Tá bom, você ouviu? Sente e procura. Vê se é isso. Lê sobre. Não tem como você falar que porque alguém te contou, essa é a verdade. Eu mesmo posso ter falado um monte de bobagem. Mentira, eu procurei tudo e estudei bastante para voltar à aula. Mas se você ficou na dúvida de alguma coisa, se você achou estranho alguma coisa que alguém te contou, estuda. É isso que você precisa fazer. E hoje, doutora Joana, a gente tem acesso a
muitos artigos científicos, a base de dados, onde a gente pode ir buscar informação, a gente consegue pesquisar, investigar para além das aulas, né? Então, eu penso que a escolha, não sei se eu estou equivocada, mas eu penso que a escolha do profissional médico de atuar na emergência vem junto com um forte compromisso de estar preparado para a emergência, né? Eu acho que são decisões que se aliam. Sim, É, não é só querer estar na emergência, mas é também se preparar para a emergência por conta da responsabilidade, né? Porque para você pode ser mais um plantão, mas para aquele paciente, se não for o pior dia da vida dele, pode ser o último dia da vida dele, né? também. Então, assim, a responsabilidade é muito grande, né? Que todos que atuam nesse segmento têm. E eu entendo que esse brilho nos olhos é o compromisso que o médico tem com a vida daquele paciente naquele momento, né? Então, é um medo que nos impulsiona a aprender, mas também é uma segurança por tudo que eu estou aprendendo e por quanto eu estou me preparando para atuar na emergência, né? Então, não é simples. E assim, nesse tempo que você atua na emergência, você consegue trazer um pouquinho assim os casos mais comuns que você recebe e aquele que foi assim o mais difícil de você lidar? É, como é que você vê isso assim, essa dinâmica? Ou se cada dia é um dia? Não tem como. Olha, eu acho que cada dia é um dia, é de fato uma caixinha de surpresas e é muito diferente porque depende muito de onde você tá. Num hospital SUS, talvez o pior que chegue seja uns acidentes, seja os traumas mais graves. Talvez num hospital particular você não atenda doente tão grave. Às vezes é um AVC, é uma dor torácica, é uma sepse, que também vai chegar no público, claro. Mas assim, tem É. diferenças. E também, se você trabalhar, por exemplo, no pré-hospitalar, muitas vezes você nem vai saber o que seu doente teve no fim. Porque você não vai fazer a investigação. Você vai pegar, vai estabilizar e vai entregar. Então, assim, são cenários muito diferentes, depende muito de onde você vai trabalhar. Eu acho que o principal são as doenças cardiovasculares, AVC e dor torácica, isso você vai pegar em tudo quanto é lugar, e sepse. AVC, dor torácica, sepse, da ficha verde, a ficha vermelha vai ter. Então, assim, pode ser que a dor torácica seja uma ansiedade, pode ser que ele tenha batido a costela, mas pode ser que ele esteja infartando com um supra. Então, assim, o leque é muito grande. É por isso a questão do preparo, do estudo, da capacitação, porque às vezes numa única especialidade você tem aí um fio condutor de possibilidades, que na emergência não tem, né? O desenho da emergência me parece ele é mais diverso, né? Meio que rizomático assim. E quando você pega uma especialidade, você tem ali variações, mas dentro daquele segmento, que não Uhum, é a mesma lógica da emergência, no caso, né? é. Nossa. E conta assim um pouquinho da sua história, assim, um momento do seu atendimento que você falou, vale a pena eu estar aqui e eu consegui salvar esse paciente. Assim, eu fiz diferença, porque vocês fazem diferença na vida de todos que estão ali, né? É, Mas o que você falou valeu a pena. eu acho que, nossa, é bem difícil. Eu já tive alguns casos mais marcantes, assim, sabe? Isso. Alguns que, tipo, te pegam mais, te deixam mais atenta, assim. É, eu gosto muito de pré-hospitalar, né? Então eu tenho um viés de que são os casos que eu mais gosto. E eu acho que, assim, você conseguir pegar um doente em casa. Eu já peguei um AVC em casa. Você pega um AVC, você suspeita de um AVC, o senhorzinho estava lá, do nada falaram, ele rebaixou, não sei. Você sabe que está em 4 horas e meia ainda. Você conversar com o regulador, porque sempre que você está na ambulância SAMU, você conversa com o regulador e falar: eu preciso levar ele para um hospital com tomografia, porque eu preciso que ele saia bem, é a melhor coisa. E esse dentinho, inclusive, eu peguei, estava em tempo, liguei para o regulador, porque geralmente a gente leva para a UPA. Eu falei, eu não vou levar para a UPA, eu vou levar para o hospital, porque ele precisa de uma tomografia agora.
Olha. A gente chegou, fez a tomografia, ele trombolizou e reverteu o déficit depois. Então ele ficou bem. Uau, Porque eu que, fiz 24, então no dia seguinte eu passei lá de novo e ele tava lá na salinha de emergência me dando oi. que gostoso, Então, que assim, eu acho bacana. que o que eu gosto da emergência é poder alterar o desfecho rápido do doente. E acho que criança também. Eu adoro atendimento de criança, porque criança, se você fizer tudo certo, ela responde muito rápido. É muito bom. Então, assim, a gente já pegou criancinha com anafilaxia que chega lá, com a cara inchada, nunca tinha comido amendoim, resolvi comer. Você fala, meu Deus, e agora? Aí você vai lá, faz uma adrenalina, ela começa a respirar e conversar com você de novo. Esses também são os casos que eu mais gosto, que já teve mais de um, então, assim, não tem nem como falar de um específico, mas eu acho que esses que você muda rápido o desfecho são os meus favoritos, assim, se puder ter uns favoritos. E trauma, né? Eu sou apaixonada por Tá. trauma também, então acidentes, deixar o doente bem, isso também é um viés que eu tenho. Que bacana, que bacana. Nossa, olha, Giovana, foi, foi incrível estar aqui com você e a gente acaba mesmo se envolvendo com toda a sua aproximação, a paixão que você traz e a responsabilidade que você compartilha de dizer que salva vidas, né? Ela está na sua mão e eu consigo lidar com o desfecho, né? Eu acho que é muito bom, é fantástico e eu tenho certeza. Olha, eu não sou médica, mas eu estou quase indo fazer a pós, porque assim, Sempre emergência. eu acredito que quem acompanhar a live e vai realmente investir esse tempo e se preparar para esse grande desafio que talvez no mundo em que a gente esteja vivendo hoje, até por conta nas grandes cidades, do trânsito, das condições que a gente tem vivido em termos de estresse, de tensão, o impacto para a vida humana está sendo muito forte. E isso acaba, né, acontecendo e chegando no atendimento como uma urgência, como uma emergência, né? Então, assim, se a gente for observar nas grandes cidades, o número de acidentes, acidentes de trânsito, o índice de criminalidade, o estresse das pessoas, né? Então, a gente vive hoje num cenário que as pessoas estão perdendo muitas vezes o controle do próprio cuidado, gerando então situações de urgência, né? E de emergência, perdão. Então, Com assim, certeza, porque o mais importante seria prevenir essas doenças, né? Então, exatamente. prevenir com cuidados no trânsito, prevenir tendo atividade física regular, diminuindo colesterol, hipertensão, diabetes. Se a prevenção fosse mais bem feita, eu acho que um estilo de vida sedentário não acontecesse, né? As emergências seriam até menores, os plantões seriam mais calmos, a gente dormiria mais. Brincadeira. E deixa, agora que você falou do tempo do plantão, deixa eu perguntar para vocês, para você na rotina, vocês fazem o plantão e como é a situação quando você está terminando um plantão que teve muitas demandas e que como ser humano você sente o cansaço e assim, falta 1 hora e meia, 2 horas para terminar e nesse tempinho final que você já está quase se entregando mesmo, falando missão cumprida, chega uma emergência que você tem que agir. Como é que você busca essa energia nesse momento que, como humano, você sente Eu cansaço? É que eu acho que a gente tem uma adrenalina tão grande quando chega uma emergência, emergência de fato, né? Não Era. outras coisas, mas quando chega uma emergência, tem uma adrenalina tão grande que você esquece desse cansaço, inclusive. Tem plantão que você sai falando assim, nossa, agora eu tô acordada, porque chegou uma parada às 6 da manhã, você ia sair às 7. Chegou a parada às 6. Já não quero nem mais dormir, agora eu vou até pra academia. Então, assim, você tem uma adrenalina muito grande que não te deixa esse cansaço interferir. Mas, claro, tem tudo, tem limites. Atualmente, eu não faço mais do que 24 horas de plantão. 12 eu já acho muito, eu já falo, meu Deus, tô cansado. É que hoje em dia eu trabalho muito mais com gestão e educação do que de fato plantão, né? Eu dei uma guinada assim. Mas são coisas que você começa a perceber que depois de um certo tempo, você fica cansado. Erros podem acontecer. Ah, na emergência, você vai estar 100%? Vai, porque a adrenalina vai chegar. Mas pode chegar uma dor torácica mais que não seja tão emergente,
que você vai falar, ah, talvez nem seja importante, e era para ser, porque você está cansado. Então você tem que ter essa autoconsciência também de, tipo, limitar suas horas de plantão, porque a gente precisa ter atenção. Ah, fantástico. De qualquer forma, o compromisso do profissional médico que entra na emergência é um compromisso que vai muito além da escolha, né? É uma escolha que remete a uma responsabilidade, um autocuidado também, para que esse profissional esteja em condições de fazer o atendimento, de tomar as decisões. Sim. Então, assim, E é vai uma. muito café também, né? É difícil um emergencista que não gosta de um cafezinho. Ah, entendi. Esse já é um segredo da confraria. Nossa, Giovana, olha, eu só posso agradecer. Foi muito bom estar com você nessa hora, conhecer e imaginar a riqueza que e que vai ser ao curso de pós-graduação e o quanto esse profissional vai poder aprender e se preparar para estar aí à frente, de tantos hospitais, de tantas situações de emergência, transformando a vida das pessoas e transformando desfechos, levando aí é, gratidão e felicidade e vida para tantos pacientes. Então, assim, eu desejo muito sucesso para você, muita adrenalina, porque eu sei que sabedoria e cuidado você tem. Então, olha, muito obrigada, uma boa noite a todos. Fico muito feliz e desejo todo sucesso. E já estou aqui me candidatando para aluna especial das suas aulas. Muito obrigada, Rita, por todo o apoio nessa aula também, viu? Uma boa Imagina, noite. querida. Muito obrigada. Boa noite, Davidson. Muito obrigada mais uma vez. E fiquem todos bem. Até a semana que vem, quando a gente tem aí mais encontros com os profissionais, médicos, coordenadores dos nossos cursos, dos cursos de pós-graduação da Unifenas. Muito obrigada a todos.